Então tá, bom dia a todos, pessoal, os queridos estudantes de ética. Nós estamos na aula 5, né? O que a gente viu nas primeiras 4 aulas? As origens da moralidade, né? A gente viu que os seres humanos cooperando na busca de alimentos, eles desenvolveram 3 atitudes morais, né? Qual é a primeira atitude moral? A atitude de empatia. Como eu preciso do outro, né, para executar a caçada ou a coleta, eu começo a desenvolver, me importar, né, melhor, me importar com o seu bem-estar. Então, ali a gente tem a moralidade da empatia. Eu começo a sentir patos, né, com o outro. Né? Eu começo a me preocupar com o bem do outro. Essa é uma atitude moral que é uma empatia que, embora exista nos animais, né, no ser humano ela já tem uma vocação universalista, porque eu tenho empatia por todo aquele que pode ser um parceiro potencial, né, na atividade de busca de alimentos. Tá bem? A segunda atitude moral que vocês viram era a imparcialidade. Tanto eu como o outro somos essenciais para o sucesso da empreitada comum. Né? O outro é tão importante como eu. Então, eu começo a ter aquilo que o Tomazello chama de equivalência entre eu e o outro. Eu começo a reconhecer o outro como igual. De novo, entre animais isso não existe, né? Porque entre os animais vigora uma lógica da dominação, né? Da desigualdade. E entre os seres humanos, nesse momento, né, eles se tornam humanos, né? Nossos ancestrais pré-humanos também lidavam com essa ideia, né, do dominador, do alfa. Agora, na cooperação, ela emerge um fenômeno, né, de reconhecimento recíproco, né, da igualdade. Então, a moralidade da imparcialidade. Tá? Se eu devo hoje correr atrás do antílope, né, e eu devo correr como eu quero que o outro corra amanhã, para ter sucesso. Tá? O papel que eu devo desempenhar no empreendimento comum, ele é intercambiável. Ele pode, tanto eu como o outro, temos que atingir certo tipo de standard, certo padrão de performance. Esses padrões se aplicam imparcialmente. Tá? Não é porque sou eu hoje que eu posso correr menos. Tá bem? Então, a segunda atitude moral. A primeira, empatia. A segunda, imparcialidade. Eu e o outro somos iguais. E a terceira atitude moral nós podemos chamar de comunitária aqui, né? O sentimento de pertença. Eu pertenço a um nós, esse nós cooperativo. E é esse nós que me manda fazer algumas coisas. É interessante, né? O ser humano começa a ter esse tipo de dualidade interior. Ele vê que ele faz parte de um nós, e como parte de um nós, ele pode comandar e regular o eu. Para me manter no nós, eu devo fazer alguma coisa. A gente vai ver mais tarde a Christine Kosgard, né? Essa grande professora de filosofia, essa grande pensadora, ela menciona isso, né? Eu faço certas coisas porque tenho uma certa identidade. É porque eu sou estudante que eu devo estudar, é porque eu sou professor que eu devo preparar as aulas. Ou seja, é a pertença a uma comunidade, né? A pertença à comunidade da URGS, à comunidade familiar, à comunidade nacional, é que me dá uma identidade moral, que me impõe o dever, me manda fazer certas coisas. E também isso não existe entre os animais, né? O próprio Tomazello vai dizer, os animais cooperam no modo eu. Eles podem até caçar juntos, mas cada um está caçando para si, não está caçando com o outro. Tanto que se você, qualquer um, né? Por exemplo, os bonobos, né? Numa caça, se você pegar a carcaça do animal caçado para ti, ou, né, para o bonobo pega e sai correndo, porque ele não estava caçando com os outros, ele estava caçando para si, tá? Não é o que o ser humano faz, tá bem, meus amigos? Então a gente viu que ali surgiu a moralidade. O ser humano, de um animal pré-moral, se torna um animal moral. Mas agora nós vamos ver as origens da ética, ou seja, quando é que o ser humano começa a refletir sobre a moral. E isso a gente consegue datar de um modo ainda mais preciso, né? Atenas, no século V, vejam ali as preliminares, né? Tem vários eventos que colocaram em questão os fundamentos da moral social. Lembram, né? O que diz o Tomazello? Que nós temos uma moralidade natural e uma moralidade cultural.
A moralidade natural são esses três elementos, né? A moralidade da empatia, a moralidade da imparcialidade e a moralidade comunitária, tá? O ponto é que, às vezes, e há 100 mil anos atrás, nos tornamos animais culturais, né? Começamos a viver em tribos. E aí a gente tem a moralidade de natural, ela se torna cultural. Ou seja, agora eu atendo não aos padrões da cooperação diádica, né? Cooperação com outro ser humano, mas eu atendo os padrões estabelecidos pelo meu grupo, pela minha cultura. O que os atenienses sentiram no século V é que essa moralidade cultural, tá, ela, digamos assim, ela deu margem, entrou em crise. Tá? E ao entrar em crise, ela se tornou questionável. Ao se tornar questionável, ela gerou duas atitudes. Tá? Por não ter as suas razões dentro de si mesmo, por não ser óbvio e evidente, por ser questionável, alguns, como sofistas, disseram, então tanto faz. E é atitude relativista. Outros, que é o que nos interessa aqui, disseram, não, se a moralidade cultural não se justifica mais a partir de si mesma, não é mais evidente para nós, tá? Então nós temos que empreender outro caminho. Nós devemos fundar a moralidade não mais sobre a cultura, mas sobre a razão. E aí nasce a ética. Então é nesse contexto de crises, a palavra crises em grego significa discernimento, juízo, separação, conflito, que surge a filosofia moral ou ética. Então, vamos falar da crise ática aqui, né? Lembra a província ática onde ficava Atenas, né? A positivação do direito, tá? É o primeiro evento, o primeiro elemento, o primeiro fator que leva os gregos a questionarem a sua moralidade cultural, né? O direito agora é positivado. O que é positivado aqui, né? Vocês estão no 5º semestre, aprenderam no primeiro semestre que positivar o direito é pô-lo por decisão, é colocá-lo por decisão, é estabelecê-lo por decisão, né? Todo direito é direito positivo, mas nem todo direito é direito positivado. Um direito costumeiro é um direito positivo, ele vigora, mas ele não é positivado, ele não foi posto por uma decisão, tá, da comunidade. Mas o que acontece com a democracia ateniense é que agora o seu direito é votado na Assembleia. O seu direito agora é positivado, não é mais um direito costumeiro, ele depende das decisões do povo. Então, o direito que vigora na democracia não é mais, né? Corrijam ali, não é mais algo estabelecido pelos deuses, tesmos, mas é definido por uma convenção, nomos, puramente humana. Como é que os aristocratas, como é que Aquiles chamava, qual era a denominação que ele dava para a lei? Era tesmos. Tá? O plural é temistes, de onde vem a palavra, depois vai dar a origem ao vocábulo temis, né? É algo estabelecido de modo permanente pelos deuses. Tá? É o mesmo verbo que significa lançar os fundamentos de uma casa. Né? O tesmos é o fundamento estabelecido pelos deuses, é o fundamento do convívio estabelecido pelos deuses. Mas agora a lei é só um nomos. Nomos é convenção. Lembra o termo numismática, né? Para a atividade de colecionar moedas, a numismática, né? Nomos em grego é moeda. Moeda é uma convenção. Nós convencionamos, nós pactuamos, nós acordamos, né? Estabelecemos conjuntamente que a moeda vai ter determinado valor. Ela não tem um valor em si, ela vale por convenção, né? Mas é definido por uma convenção puramente humana. Por isso que eu coloquei ali a expressão do Nietzsche, que vocês conhecem, né? O direito se tornou algo humano, demasiado humano. Ele não é mais dos deuses. Quando ele vinha dos deuses, ele era inquestionável. Nunca poderia se dizer que uma lei era injusta, porque os mesmos deuses, né, que estabeleceram a lei, estabeleceram o que é justo, e não pode haver contradição. Mas agora não, a lei veio de nós. E ela, então, vindo de nós, ela pode ser melhor ou pior. E pode estar equivocada, né? Porque nós humanos somos frágeis, somos finitos, somos vulneráveis, somos falhos. Tá? Então, aqui a gente
podemos passar para ali para a questão do multiculturalismo, né? Um outro mundo é possível. Então, o primeiro fator que leva o questionamento, né, o questionamento social é: nós não temos mais lei, nós nos damos as nossas leis. Os deuses sumiram do horizonte da cidade. Tá? O que nós vamos decidir? E aí nós começamos a estabelecer razões sobre qual seria a melhor lei. E nem sempre a melhor razão triunfa no voto. Então, há uma dissociação, tá, entre a moral e o direito. E, portanto, o direito passa a ser questionável. E a própria moral, né, que passa a ser também objeto de discussão, porque a gente passa a discutir o certo e o errado, ela se torna questionável. Tá bem? Multiculturalismo. Um outro mundo é possível. Tá? Então, o primeiro fator é: vamos discutir para estabelecermos a melhor lei, e aí nós vemos que muitas das nossas práticas não se sustentam mais racionalmente. Agora, multiculturalismo. Um outro mundo é possível. Ou seja, diante de uma outra cultura, eu vejo que há outro modo de organizar o convívio, há um outro modo de estabelecer o certo e errado. Tá? E aí é inevitável que o ser humano comece a questionar o seu próprio modo de viver. A Christine Korsgaard diz uma coisa interessante: a consciência humana tem uma estrutura reflexiva. O que significa uma estrutura reflexiva? Significa que o ser humano tem condições de sempre tomar uma distância entre o seu impulso e a sua percepção e a sua ação. Tá? Ele não age a partir de impulsos ou a partir de percepções, ele age a partir de razões. Por exemplo, tá? Eu tenho o impulso de comer um bolo de chocolate, mas eu tomo uma distância em relação ao impulso. Eu tenho que ver se o impulso é justificado ou não. Se o impulso é justificado: olha, não estou de dieta, hoje o meu nutricionista me liberou, então eu tenho uma razão para comer o bolo. Se o meu impulso vai contra a minha dieta, pela minha distância, tá, em relação ao meu impulso, eu tenho condições de dizer: não vou seguir o impulso. Não há uma razão para seguir o impulso. O interessante é que essa distância que o ser humano tem uma estrutura reflexiva, né? A todo momento nós estamos vendo isso. Temos impulsos e percepções. Posso ter uma percepção de que um determinado galho, um determinado tronco, né? Um determinado objeto dentro da água tem uma refração. Então, eu vejo que ele é reto, mas sei que ele é torto. Tá? Então, eu não tenho uma razão para tomá-lo como reto. Então, o ser humano, a mente dele tem uma estrutura reflexiva. Ele não faz parte do mundo, ele toma distância do mundo. Né? Ok? Agora, para tomar distância, ou seja, nós estamos tomando distância a todo momento que nós agimos, mas nós não conseguimos tomar distância da nossa cultura, a não ser que eu esteja diante de uma outra cultura. O fato de existir uma outra cultura me permite que eu tome uma distância. Se na minha cultura nós comemos carne o tempo todo, eu não vou conseguir tomar distância da minha cultura. Mas se eu conheço uma cultura que não come carne, de repente comer carne agora depende de uma atitude reflexiva. Eu tenho razões para comer carne ou não? Tá? Ou seja, eu perdi essa ingenuidade, aquilo que o Hegel vai chamar de o imediato. A minha relação com a carne não é mais imediata. Né? A minha relação com a carne agora é mediada pela razão, pela reflexão. Eu tenho razões para comer carne, faz bem comer carne. Tá? Eu preciso comer carne, tá? Porque eu vejo que pessoas vivem sem comer carne. E a mesma coisa eles, né, os vegetarianos, tá bom? Um outro mundo é possível. A visão de outra cultura, a experiência de outra cultura leva com que você tome distância da sua própria cultura. E a partir daí não haja... desde esse momento, você não age imediatamente a partir da cultura, mas age a partir da tua própria razão, da tua própria reflexão que diz: eu tenho razões para seguir a cultura ou não. Tá? Então, a primeira experiência, né, que permitiu que os gregos se distanciassem da sua própria cultura, da sua própria moralidade cultural, foram as guerras médicas, né? Os contatos com a civilização asiática
e uma visão positiva da mesma, né? Dizemos que os gregos eram etnocêntricos, havia momentos etnocêntricos, mas talvez era o povo menos etnocêntrico, né, de toda a antiguidade. Por quê? Porque eles dizem, olha, o que os outros vivem é positivo. Heródoto e Xenofonte falam como, que eram grandes intelectuais, né, da civilização grega, eles colocam a experiência asiática, por exemplo, né, como algo positivo. Melhor, dizia, por exemplo, Xenofonte, em relação à educação do menino persa, ele acha que era, da criança persa, era melhor do que da criança a grega. Né? Colonização. Contato com culturas diferentes na Europa, África e Ásia. Né? Os gregos colonizam ali o sul da Itália, na Europa. Né? Tem contato, por exemplo, com Cartago, que fica na África, tem contato com, né, fizeram várias colônias na Ásia Menor, então eles têm o conhecimento, né, tem o conhecimento de outras culturas, né, e aí, com isso, de novo, tem um ponto de vista distanciado em relação à própria cultura. Relatos de viagem, né, os gregos eram muito curiosos, numa época que viajar era uma aventura incrível, ninguém sabia se ia voltar vivo ou não, né, surge na Grécia um gênero literário que torna conhecidas outras formas de vida. Vão para o Egito, por exemplo, tem uma forma de vida radicalmente diferente, né? Entre os gregos era best-seller isso, né? Como é que se vive no Egito? Adoram animais vivos, né? Como o boi Apis, por exemplo. O faraó é considerado uma divindade, ele casa com a própria irmã. Tá? Então, esse tipo de modos alternativos de viver, né, se tornam conhecidos os gregos, por esses relatos de viagem. Depois também a presença de estrangeiros, né? Por ser um centro comercial, uma economia pujante, né, Atenas possui um grande número de estrangeiros. Acontece com essas grandes cidades cosmopolitas, né, como Nova York e Londres, né? Em Londres, 40% dos residentes não nasceu no Reino Unido, tá? Então você, né, um centro comercial atrai muitos estrangeiros. O que a gente conclui aqui, então, né? A pluralidade dos estilos de vida põe os gregos em crise, põe eles numa atitude reflexiva agora. Eles não se identificam mais com a sua cultura. Como no seu cotidiano, nenhum ser humano, enquanto ser humano, se identifica com seus impulsos. Tá? Eles precisam agora justificar o seu mundo. Como eu tenho que justificar o meu impulso? Tá bem? Eu posso seguir o meu impulso ou não? O animal segue o impulso. O animal não faz essa pergunta, ele não tem essa distância. O ser humano age a partir de razões. Mas ele, né, o ser humano que vive numa cultura que não tem contato com outras culturas, não consegue tomar, não toma esse distanciamento. Tá? Então ele não precisa, ele não tem uma atitude reflexiva perante a própria cultura. Mas os gregos, por esses elementos que a gente mencionou aqui, por essas experiências, tá, foram colocados numa atitude reflexiva em relação à própria cultura. A minha cultura tem razões, tá? Eu devo ter uma monarquia absoluta ou devo ter uma democracia? E agora argumentos para os dois lados, tá bem? Mercantilização, um terceiro fator, né? Tudo tem um preço, tá? Que leva ao questionamento. Atenas torna-se uma potência mercantil, com as oportunidades de riqueza disseminando o individualismo na sociedade. Tudo adquire um preço e o valor das coisas passa a depender dos interesses e desejos dos indivíduos. Quando eu tenho um mercado, que é o mecanismo mais eficaz de alocação de recursos, né, e que o ser humano já inventou, tá, eu tenho um risco, né, embutido no mercado. Que coisas que não deveriam estar no mercado, vá para o mercado, como o livro do Sandel, né? Os limites morais do mercado. Tá? O que o dinheiro não compra, os limites morais do mercado. Em Atenas, né, com a possibilidade de riqueza imediata, uma das tentações era de mensurar tudo aquilo que tem valor na vida em termos monetários, tá bem? E com isso a gente passa a questionar as coisas que realmente têm valor, elas têm um preço, há uma distinção entre valor e preço. Com isso nós passamos ao próximo e último tópico da crise grega, que é o ponto 4. Aqui, né, que é a questão da Guerra do Peloponeso, nós contra eles. A guerra desenvolve o perspectivismo. Uma coisa é justa ou injusta, dependendo da facção ou grupo que interessa. Parece um pouco o Brasil de hoje, Estados Unidos e tantos locais, né,
em toda parte do mundo, o que nós chamamos de polarização da sociedade, né? A polarização significa que se eu sou do grupo A, tudo que o grupo A fizer está certo. E tudo que o grupo B, meu rival, fizer está errado. Então, essa guerra do Peloponeso levou os gregos a isso, né? Tudo depende da perspectiva, do ponto de vista do partido, da facção, do interesse ao qual você serve. Então, aqui tem uma frase, né, Tucídides. A guerra é uma mestra violenta e desperta nas pessoas paixões que mudam conforme as circunstâncias do momento. É uma mestra violenta, né? Ninguém aprende a verdade no interior da polarização, né? Na distinção amigo-inimigo. Tá? Isso não é uma circunstância que o ser humano tem acesso à verdade. Ele tem acesso à verdade no diálogo, na aceitação do outro. Tá bem? Então vamos ver um exemplo aqui. Claro, e daí que surge aquilo, né, que também o marxismo tornou popular, né? Não, toda a ciência, todo o saber tem um interesse, tem um interessezinho por trás. Tudo é partidário, tudo é uma grande sacanagem, tá? Isso aí é porque a guerra é uma mestra violenta. Se eu assumo que o conflito de classes é a verdade suprema, é o modo de interação básico da sociedade, bom, então eu estou sendo ensinado por essa mestra violenta que é a guerra. Realmente eu não vou ter acesso a uma verdade que valha para todos, mas só porque valha para algum grupo. E aí das duas, uma. Ou eu vou alcançar uma verdade que está para além dos grupos pela filosofia, ou simplesmente eu descambo, né, para um dos grupos e a pessoa se torna simplesmente um intelectual orgânico de um dos grupos, né? Ela começa a racionalizar os interesses, né, ou os objetivos da sua facção, do seu partido. Exemplo, num estudo de 2013, né, pessoas com inclinações progressistas tinham maior probabilidade de recordar incorretamente que o presidente George W. Bush estava de férias durante o desastre do furacão Katrina em 2005. Então, o progressista dizia, não, eu me lembro, o Bush, em vez de estar aqui socorrendo o povo, estava lá de férias, eu me lembro muito bem. Só que é falso, o cara foi lá, o cara não estava de férias. Os conservadores, por sua vez, tinham mais chance de dizer que se lembrava de ter visto Barack Obama apertando a mão do presidente do Irã. Ah, tu te lembra que o Obama foi lá, né, e apertou a mão do presidente do Irã, que sempre diz que os Estados Unidos é o grande Satã e deve ser exterminado? Me lembro, o Obama, traidor, foi lá e apertou a mão do cara. Só que isso nunca aconteceu. Tá? Então, a guerra é uma mestra violenta, né? Se você está num extremo ideológico ou político na sociedade, tá? Você vai pensar o mundo em termos de nós contra eles. Você vai ser um relativista. O que convém ao meu grupo é bom. O que não convém ao meu grupo é mal. Não há algo que convém a todos. Não há um bem que seja válido para todos. Há uma verdade do meu grupo e há um bem para o meu grupo. Então surge então a cultura do relativismo, né? A cultura se torna relativista, incapaz de fornecer critérios racionais, universais, objetivos para a avaliação das ações. Ou melhor, os critérios objetivos que a cultura pretende ter, eles passam a ser questionáveis, né? Quando eu vejo, né, que, por exemplo, a cultura grega, né, falava, né, um espírito da Hélade, em algo que é comum, nós todos nos reunimos nas Olimpíadas, adoramos os mesmos deuses. Não, agora no meio da guerra, não. Isso depende se é válido para o meu grupo ou não. Tá? E, ao mesmo tempo, né, tudo aquilo que a gente mencionou, né, no relativismo, tá? Tudo aquilo que a gente mencionou sobre as outras culturas, a mercantilização, né? A positivação do direito, tudo isso contribui para esse relativismo. Tá? Então, o relativismo dos sofistas e dos céticos, isso é uma das atitudes, né? Dado que a moral a moralidade cultural não se sustenta mais a partir de si mesma, ela tem que ser justificada, né? Talvez não haja nenhum tipo de justificação. O fato dela ser questionável e não alcançar mais a objetividade que a gente pretende, tá? Talvez seja um problema sério aqui, né? De que ela não tenha nenhum fundamento. O fato de a gente ter que procurar um fundamento para a moralidade cultural, o relativista tira a ideia de que nós não temos nenhum fundamento. Tá? Então, o relativismo dos sofistas e dos céticos. Vocês conhecem essa frase do Protágoras? O ser humano é a medida de todas as coisas. Isso é interpretado como
a humanidade é a medida de todas as coisas, mas não é assim que os gregos interpretavam, né? A interpretação do Platão, né, e dos próprios sofistas é que assim como algo me parece, assim é para mim, e assim como algo aparece para ti, assim é para ti. Ou seja, o que o Protágoras está falando é que cada ser humano é medida de todas as coisas, não é que a humanidade comum é medida de todas as coisas. Não é uma máxima humanista, é uma máxima relativista, tá? Então, a verdade e o bem são relativos a cada indivíduo ou grupo. Às vezes acontece na sala de aula, né? Quando o aluno diz assim, professor, o que é justo para o senhor não é justo para mim. É a postura relativista, que não é a postura dos nossos alunos, é uma postura da nossa cultura, né? Nós temos uma cultura relativista hoje, né? Então, o relativismo cultural no século XX. Vamos ver o que uma antropóloga, Ruth Benedict, diz sobre isso, né? Que é um pouco, ela expressa aqui um pouco do senso comum da nossa cultura relativista. O reconhecimento da relatividade cultural, né, traz consigo seus próprios valores, que não precisam ser os das filosofias absolutistas. Vejam, né, ela diz que quem é inimigo do relativista, quem é adversário do relativista, ou quem não aceita o relativismo é absolutista, o que já faz a gente correr de pavor, porque ninguém quer ser absolutista, né? Então a gente corre e cai no colo do relativismo. Pelo relativismo, chegaremos a uma fé social mais realista, aceitando como motivos de esperança e como novas bases para a tolerância os padrões de vida coexistentes e igualmente válidos que a humanidade criou para si mesma a partir das matérias-primas da existência. Igualmente válidos? Tem culturas racistas. Alguém considera que essas culturas são igualmente válidas em relação a uma cultura não racista? Há culturas discriminatórias. Alguém acha que uma cultura discriminatória é igualmente válida do que uma cultura não discriminatória? Há culturas que tinham, né, escravidão. Alguns acham que esse tipo de cultura é igualmente válido do que culturas que não têm escravidão, que dizem que a escravidão é errada. Alguém vai até aí? Alguém consegue sustentar o relativismo até aí? Quando ela fala assim, matérias-primas da existência, será que matérias-primas da existência não é isso que o nosso amigo Tomazello colocou lá? Ou seja, que a matéria-prima da existência é a empatia, a imparcialidade, a comunidade, e a pertença a uma comunidade. E se a minha cultura falha diante da empatia, da imparcialidade e da comunidade inclusiva, digamos assim, essa minha cultura não presta, é uma porcaria, eu devo reformá-la, tá? Ou em alguns elementos dela aboli-la, como a escravidão, o racismo, o preconceito, a discriminação. Tá? Comentário. Não é estranho que a professora Benedict, tendo começado seu argumento proclamando a profunda relatividade de todos os padrões de valor, termine pregando a tolerância? Isso é curioso, né? Se tudo é relativo, por que a tolerância é um valor absoluto? Por que todo mundo tem que ser tolerante? Há culturas que são intolerantes. Se todos os valores são culturais e há culturas que são intolerantes, por que essa cultura teria menos valor do que a cultura que é tolerante? Tá? A tolerância passa a ser um padrão transcultural da professora Ruth Benedict. Né? Se a professora Benedict quer permanecer fiel aos seus próprios princípios, ela tem de reconhecer que o valor da tolerância é estritamente relativo à sua própria cultura. É um valor ocidental, né, do Ocidente contemporâneo. Pensa em várias culturas que vocês conhecem, né, ao redor do globo hoje, não são minimamente tolerantes. Não tem tolerância religiosa, por exemplo. Mas suponhamos que alguém de uma cultura diferente tenha sido criado acreditando que a tolerância não é uma virtude, mas antes um sinal de fraqueza e insensatez, sendo a atitude sábia e corajosa uma rígida intolerância para com todas as divergências das suas próprias normas culturais. O que diria ela? Se alguém foi criado na intolerância e adota o valor da sua moralidade cultural, que é a intolerância, o que um relativista pode dizer? Tá? Porque a tolerância deixa de ser um valor objetivo e absoluto. Então, o relativista entra em contradição. Ele não pode sustentar ao mesmo tempo que todos os valores são relativos às culturas e que há um valor que está acima das culturas, que é a tolerância.
E com isso nós terminamos a primeira aula de origens da ética e depois teremos, na sequência, uma segunda aula de origens da ética. Tá?